Nós estamos agora para ouvir mais uma mensagem que o Senhor quer falar conosco. Desfrutamos os hinos para liberar o nosso espírito, não é isso? E a mensagem que vamos ver é a mensagem número 6, que tem o título A Restauração da Terra. Mensagem 6, o quinto dia e o sexto dia. Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 31. Podemos ler? Eu gostaria de que você, se você tem a sua Bíblia, se você não tem, você pode adquirir ou conseguir uma. Mas hoje, se você tem, abre sua Bíblia, nós vamos ler esses versículos, é muito importante. Gênesis capítulo 1, do versículo 20 a 31. Claro que tem um telão também, né, para te ajudar. Ó Senhor Jesus, aleluia. Disse também Deus: povoe-se as águas de enxame de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes, que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Versículo 22. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multiplica as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, versículo 24, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Também para aqueles que vão nos assistir também no canal do YouTube, né? Nós temos o canal da Igreja Itaúna. Aqueles que não são inscritos ainda, se inscrevam no canal, para que nós possamos, essa palavra possa ser divulgada, irmão, e alcançar mais pessoas. Os que estão aqui no salão, nessa noite, nós estamos vendo esse livro, né, O Alimento Diário, é a segunda semana que nós estamos vendo. Né, os irmãos que estão desfrutando, ou se você não desfrutou, você pode desfrutar a segunda semana. Mas o que eu tenho a falar nessa noite, irmãos? Graças ao Senhor, nós estamos aí com uma turma boa, mais ou menos 48 irmãos, não sei exatamente, mas na lista era 48 irmãos, talvez até foi algum para Sumaré, numa comunhão com a região 6, toda a região 6, é claro que tem outros irmãos lá, porque não é só a região 6 que está lá, então, mas de Itaúna foram 48 irmãos, tem aproximadamente 20 irmãs e quase 30 irmãos para Sumaré, e graças ao Senhor. Mas eu queria compartilhar com os irmãos que Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que diz aqui, irmãos? Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui, irmãos, nós percebemos que houve uma criação original de Deus. Deus criou os céus e a terra. Agora o versículo 2, a terra, porém, estava sem forma. A terra não era sem forma. Imagina Deus criar uma coisa sem forma. A terra, porém, ela se tornou sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus
pairava por sobre as águas. É muito importante a gente observar, irmãos, que a terra se tornou sem forma e vazia, e ela o que aconteceu? Mas o Espírito de Deus, é a primeira vez que na Bíblia fala do Espírito de Deus pairando sobre as águas. Nessa noite, eu creio que o Espírito está pairando sobre alguns aqui, não está? Sobre, às vezes, algumas situações que nós estamos vivendo, puxa vida, acho que Deus não esqueceu de mim. Mas se Deus criou os céus e a terra, e agora a terra se tornou sem forma e vazia, o que o Espírito estava ali, irmãos? Esperando uma palavra de comando. Porque se você pegar o versículo 3 agora, de Gênesis 1, disse Deus, haja luz. O que aconteceu, irmãos? Então agora, nessa noite, se você tiver o coração aberto, olha, irmãos, eu confesso para os irmãos, só nesse primeiro hino, né, William? Esse primeiro hino sobre arrependimento, eu já falei, Senhor, já ganhei a noite. O Senhor pode falar comigo, irmãos. De arrependimento, nós precisamos arrepender. Arrepender de quê? Puxa, eu cometi um grande pecado? Não, não é isso. É só de nós estarmos aqui nessa noite, o Senhor te trouxe, e você ficar indiferente. Já é um momento para a gente arrepender. Senhor, quanta misericórdia do Senhor. Então aqui a hora que o Espírito falou, disse Deus, haja luz, o Espírito o que ele fez? Houve luz. Se você abre o coração, se Deus está falando agora, nessa noite, o que vai acontecer? O seu Espírito vai encher de luz, o seu coração vai encher de luz, todas as situações que você está vivendo, encheu de luz. Então aqui é o primeiro dia, mas eu não vou comentar sobre os demais dias, só vou falar do versículo de Gênesis capítulo 9 e 10. Disse também Deus, ajunta-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Então, se a gente pega o versículo 1 e a gente pega o versículo 10, puxa, Deus criou a terra novamente? Aqui Deus não criou a terra novamente. Ela estava submersa, debaixo das águas, mas Deus o que fez? Suja a porção seca. Suja a porção seca. Um montoado de água foi para algum lugar aí, né? Eles estão estudando até hoje aonde que ela foi, né? Muitas águas que estavam aqui foi para algum lugar. Mas surgiu a porção seca. E Deus chamou o quê? Terra. Então o versículo 1 é bara, o verbo aqui no, como é que fala? No grego. É criar a partir do nada. Agora o versículo 10 não é criar a partir do nada. Não vou nem falar o outro verbo. Então, que é o outro verbo, os irmãos sabem. Assar, né? Não sei se pronuncia dessa maneira. Mas não foi a partir do nada. Ele surgiu a porção seca. Versículo 14 e 16, que foi a mensagem da semana passada. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Versículo 15, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Versículo 16, fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Então, o que é que Deus fez aqui no terceiro dia, no quarto dia? O terceiro foi a porção seca. O quarto é o quê? Os dois grandes luzeiros. Irmãos, para quê? Deus agora quer trazer o governo sobre a terra. Não sei se vocês sabem, eu também não sei muita coisa, que existe no polo norte e no polo sul, praticamente são 6 meses, quando está num, está no outro, é o contrário, né? 6 meses de intensas trevas, não tem luz lá, 6 meses. Se está no norte, está no sul, o contrário, né? Então, o que acontece? Mas também tem 6 meses de sol, por isso lá tem o sol da meia-noite. Você já ouviu falar do sol da meia-noite? É porque são 6 meses de sol intenso. Irmãos, tudo isso, Deus tem um governo. Só que quando Deus fez a luz do primeiro dia, irmãos, não criou muita coisa. Por isso nós precisamos do quê? Da luz do sol.
Surgiu a porção seca, começou a surgir algumas ervas, relva, né, plantinhas pequenininhas, vegetais. Mas quando surgiu o sol, irmãos, a lua, agora sim Deus pode criar o quê? As árvores, animais, porque tudo nós dependemos do sol, não é mesmo? Mas, irmãos, eu não quero aqui contar a historinha para vocês sobre a criação. É maravilhoso, né? Acho que a gente passa a ver o livro de Gênesis e vendo essa história, irmão, como que Deus é soberano, não é? E Deus é sábio. Deus foi fazendo todas as coisas. Como que os animais iam se alimentar? Então, Deus precisou criar todas essa relva, todas essas ervas, árvores, logo depois que veio o sol, já criou árvores maiores, não é? O versículo 18, não, o 18 ainda está falando do sol. O versículo 19, e houve tarde, mas é o quarto dia. Diz também Deus, povoe, é o quinto dia, irmãos. Versículo 20, diz também Deus, povoe-se as águas de enxame de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Mas agora eu quero voltar para a questão da mensagem dessa noite. Irmãos, você imagina ter uma terra toda coberta só de águas de morte. Só águas salgadas. E agora Deus tem que criar os animais. Como que Deus criou todas as coisas? Irmãos, Deus fez os peixes para habitar nessas águas de morte. Pergunta agora a Deus, Senhor, como que aconteceu isso? Só Deus soberano, irmãos, pode criar todas as coisas. Se às vezes hoje a televisão, né, mostra tantos canais, tem sobre os animais, mas quanta imensidão de peixes, né, no mar, ali, corre daqui, né, cardume, né, acho que eu perdi essa aula como é que fala? Pronome coletivo, né? Cardume, então, imensidão que tem, irmãos, tudo isso, o Senhor está criando todas as coisas dessa maneira. Mas, irmãos, eu quero fazer uma aplicação. Se os animais, os peixes, eles vivem nesse lugar, irmãos, no mar, onde tem águas salgadas, mas eles sobrevivem. Mas o que leva eles a sobreviver? Somente tem um fator lá, irmão, que eles vencem a correnteza, que ele não é levado. Só tem um fator: vida. Vida. Morreu, irmão? Acabou. O peixe vai seguindo, vai ser salgado, vai ser contaminado. E as correntezas vai levar. Irmãos, para quem nós contamos essa história? Eu quero só ler um versículo aqui de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5. Muito bom você usar a sua Bíblia, viu? Vou enfatizar isso, porque as coisas modernas de hoje vai mexendo com a gente, tem que colocar no telão, né? Mas coloca aí, né? Senão não vão ter nenhum menino lá no telão, né? Senão vai ficar desempregado lá. Mas leia a sua Bíblia, porque é muito importante. A sua Bíblia é diferente da minha. Olha para você ver, 2 Coríntios 5,17. O que fala a sua Bíblia? A minha fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura, né? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Já aconteceu isso na sua experiência? Você já está vivendo isso? Irmãos, no terceiro dia também, o que aconteceu? Cristo ressuscitou no terceiro dia. Ele veio a esse mundo, irmãos, nessas águas de morte, surgiu a porção seca. Agora, com Cristo, irmão, a cruz é um marco, irmão. A cruz é uma divisória de todas as eras. Cristo veio e morreu na cruz por nós. Irmão, surgiu então a porção seca, ele ressuscitou. Porque a Bíblia não fala para você só crer que Jesus foi morto. Não fala, não é isso? Romanos, nem vou ler esse versículo, mas vocês podem conhecer. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não está falando para você crer na morte de Jesus. Crer que ele morreu, a maioria crê, mas ele ressuscitou? Então aqui está falando, se assim alguém está em Cristo, é nova criação, irmãos. O que eu estou contando de histórias aqui do livro de Gênesis, é a antiga criação. Deus criou todas as coisas, mas agora nós queremos ter uma nova experiência. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
Quero ler um versículo que os evangelhos, os 4 evangelhos, um pouquinho de água. Os 4 evangelhos narram a história da ressurreição de Jesus. Eu, procurando, peguei Lucas 24, versículos de 1 a 5, que fala o seguinte: mas no primeiro dia da semana, o evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 5. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos? Vocês podem ler para mim esse versículo, irmão? Versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais? Por que buscais entre os mortos ao que vive, irmãos? Irmãos, o Senhor ressuscitou. Por isso nós precisamos, irmãos, de valorizar a ressurreição do Senhor. Tudo o que Ele fez, hoje está acessível a nós. Eu não sei se vocês sabem, o sol parece que até é mais fraco. Não sei se foi a pandemia. Hoje tem uma ausência, se você fazer um exame, vai estar lá com baixa vitamina D. Não é? É um negócio fora do comum. Não sei se foi a pandemia que causou isso. Existem várias controvérsias de médico que fala que para você tomar o sol que tem a vitamina D, você precisa tomar antes das 10 da manhã e às 4, depois das 4. Mas alguns não acreditam nessa maneira, não tem essa teoria. Eles dizem que se você quer tomar sol, tem que ser o mais calor possível. Ao meio-dia seria o ideal. 15 minutos é o suficiente para você receber esse calor com menos roupas possível. A vitamina D está no sol, irmãos. Nessa noite você precisa da vitamina, não é a D, é a vitamina C. Cristo! Não é? Não sei se nem como é que está a vitamina C, mas como é que está aí? Vamos fazer tem jeito de fazer um teste aí, como que está a vitamina Cristo na sua vida? Semana passada o Jonathan falou de Mateus 16, 24, que o irmão Dom gostava muito desse versículo. Se alguém quer me seguir, hein? Como que é? Nega-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Irmão, seguir, pegar o sol naquele intenso calor, irmão, não dá. É muito quente. Mas, irmãos, é o momento certo para você receber a vitamina D. É agora. Irmãos, nessa semana, qual foi o dia melhor que você esteve na presença do Senhor? Talvez seja essa noite. Eu gosto muito de data, 1º de novembro de 2025. A véspera de um feriado, né, morto aí, né? De mortos, né, também, né? O feriado do domingo é igual né? Não sei nem falar aqui, mas dia 1º de novembro, irmãos, é o dia para a gente receber mais da vida de Cristo. Mais do Senhor, libera seu espírito, irmãos. Por isso que aqui, quando os irmãos estão conduzindo os hinos, normalmente a gente diz, né? Puxa vida, que luta que é, né? Eles faz isso, faz aquilo, o que é, irmão? Para quê? Para a gente tocar Cristo. E aí receber essa impressão, irmão. Se a gente conseguir, irmãos, sair dessa noite com essa impressão, eu preciso mais do Senhor. Está excelente, não precisamos falar mais nada de mensagem. Você vai adquirir um certo tipo de conhecimento. Irmãos, então, com essa criação dos 2 luzeiros, que é o 5º dia, vem agora, irmãos, eu já li, mas vamos voltar para Gênesis capítulo 1. Ó Senhor Jesus, e falei, irmãos, versículo 20 a 23, que eu já li, mas vou ler de novo. Também disse Deus: povoe-se as águas de enxame. É isso que eu estou falando, irmão. As águas eram de morte. E agora de enxame, de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Irmãos, se você pegar, não vou fazer isso de jeito nenhum, ainda mais o meu relógio, soltar aqui, ele vai cair, irmão. Não é? Então, irmãos, qualquer coisa, a gravidade puxa para baixo. Mas, irmãos, Deus fez as aves. Já pensou como que elas voam? Deus criou aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então aqui, as águas se tornaram inabitáveis, Deus criou os peixes.
E Deus também criou as aves. Irmãos, eu quero dizer, se não tem vida, nem as aves vencem a força da gravidade, nem os peixes vencem a situação de morte que existe, né? O sal ali vai ser contaminado. Mas o que nós precisamos também? De vida. Então, o que o Senhor está confiando em nós, irmãos? João capítulo 14, o que fala? O Evangelho de João, capítulo 14. Acharam? Não achei ainda não. É João 14. Não é João 14, perdão. João 17, 14. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Oh, Senhor Jesus, amém. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também... Você pode ler para mim de novo esse versículo? O que o Senhor está falando aqui, irmãos? Você não é do mundo. Versículo 17, versículo 15 a 16. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Irmão, você já pensou se você cresce no Senhor, e o Senhor fizesse o seguinte, a pessoa creu, já levasse para cima, tirasse do mundo. O mundo é esse sistema, irmãos. É um sistema, não tem como, às vezes, explicar como nós estamos no século 20, né? Mas como que esse mundo é um sistema, principalmente a Bíblia, quando traz, a King James traz, quando traz mundo, é um sistema mundial. É um negócio tão organizado, irmão, que a gente não percebe como nós somos atraídos. Às vezes a gente pensa assim, puxa, irmãos, não é assim, mas o Senhor está falando, porque eles não são do mundo. Você não é do mundo. Fala para o irmão que está do seu lado. Irmão, você não pertence a esse mundo. Agora, 1 João 5,19. 1 João 5,19. Vamos ler o 18, né? Para ficar melhor ainda. Vamos ler o 18. Acho que estou complicando a vida do Luquinhas lá no telão, né? Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Versículo 19. Sabemos... Às vezes eu acho que vocês não estão lendo a Bíblia comigo. Versículo 19 é muito rico, irmão. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então fala assim, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Irmãos, eu pertenço a Deus. Eu não sou deste mundo. Irmãos, o mundo é algo que realmente não dá para explicar a quantidade de coisa. Irmão, você pensa bem, as mulheres vão gostar desse exemplo. Uma pessoa entrar na frente de uma televisão, não quero que vocês façam isso, se você vier compartilhar, não precisa compartilhar sobre isso. Entra na frente de uma televisão, assiste 45 minutos de futebol. Depois leva mais 15 minutos esperando os comerciais, os comentários, e mais 45 minutos mais de futebol. E depois mais 2 horas de comentário. Irmãos, é uma coisa do outro mundo mesmo. Mas tem muita gente que gosta de assistir o futebol. Não é? Mas, irmãos, se você pensar, gente, você pensa, irmãos, que o mundo é um sistema mundial, controlado, irmão, não são pelos homens. Mas agora, se você pegar, aí agora os homens vão gostar que vai atacar as mulheres. Agora não tem novela mais. Tem novela? Só que como é que fala? Não, série, né? Série é melhor, não é? Irmão, não tem condição de ver séries 90 capítulos. 50 capítulos. Irmão, não estou proibindo ninguém aqui, eu só estou querendo levar vocês pensar que, irmãos, a criação do chocolate, vocês pensam que ele criou um chocolate maravilhoso para mim? Irmãos, o mundo é um sistema que quer nos atrair. E gastar, irmãos, se tem uma coisa que eu tenho vergonha de chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu não tive tempo. Você tem coragem de falar isso, irmão? Irmão, não estou tendo tempo para me ler a Bíblia, para me ler o limite diário, para me ler um versículo da Bíblia. Eu não estou tendo tempo para mim. Imersão, irmão, não fala isso comigo, não. Ah, irmão, um ponto da imersão,
Irmãos, é muita coisa para mim. Eu não estou tendo tempo, irmão, verdade? O mundo está sistematizado, irmão, para controlar, para nos atrair. E o que acontece, irmão? Nós chegamos num ponto que nós gastamos até mesmo as nossas lágrimas, a nossa emoção, né, para ver aquela série, aquele negócio. Né? Notícia nem se fala, né? Não vou falar nem mal de notícia. Você gasta ali todo o seu impulso, toda a sua emoção ali naquilo ali, quando chega a ouvir a palavra do Senhor, irmão, você não tem emoção mais. Já gastou tudo. Se abrir para compartilhar, dar um testemunho, eu até queria trazer os livros para os irmãos lerem aqui, mostrar para os irmãos, 3 livros que fala, você quer ser um missionário, posso orar por você, investidor do reino, irmãos, são testemunhos de comportores que estão na rua, contatando as pessoas. Quando a gente ouve um testemunho desse, que tem adolescente sendo transformado, irmãos, isso não serve para nós mais. Sabe por quê? Desperdiçamos todo o nosso tempo vendo um futebol, vendo uma série, vendo qualquer outra coisa. Não, irmão, isso não me pega. Irmão, se não me pega numa coisa, pega em outra. Se você não gosta de futebol, imagina uma corrida de Fórmula 1. Misericórdia. Aí é mais sério ainda, né? Uma corrida de Fórmula 1. Né? Como é que é, ô Marcos Alves? Como é que é as lutas lá? Como é que é a luta? Ixi, vocês sabem, eu não sabia, né? Puxa vida, todo mundo sabe, Marcos. Desculpa, eu só ia falar com você. Mas, irmãos, eu quero ler uma passagem que realmente vai retratar toda a situação. Vamos ler Efésios capítulo 2. Isso aqui não é fácil, irmão, de falar não, porque o tempo aqui, meu Deus, ele passa mais rápido que para vocês, viu? Para vocês está demorando aí, vocês estão doidos que eu já acabo, mas aqui está acabando o meu tempo. Efésios 2, de 1 a 8. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Ó Senhor, não invocado, irmão. Ó Senhor Jesus, estando vós mortos, vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse sistema mundial, segundo o príncipe da potestade. Irmão, não pensa que são homens criando as coisas. É um sistema, é o príncipe desse mundo, o príncipe da potestade do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E eram por natureza o quê? Irmãos, você era um filho da ira. Oh, como também os demais. Mas Deus, irmão, versículo 4, fala assim, com a boca cheia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou. Aí, irmãos, aí as asas, irmãos, olha as asas aí, te dando asa. Ô Senhor Jesus, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, pense bem, você não está sentado aqui no local de reunião, na rua Isidro de Moraes, 108, no Vila Mozart, um bairrozinho aqui de Itaúna, não é? Você está sentado nos lugares celestiais. Você está sentindo isso? Ô Senhor Jesus. Irmãos, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos puxar Efésios 6, 12, não vou comentar muito, mas eu queria dizer para os irmãos, que a nossa luta, irmãos, nessa terra, nesse mundo, não é contra homens, carne e sangue, irmãos, é perceber que os principados e potestades estão nos prendendo. Até vezes coisas legítimas, eu falei coisas bobas aqui da vida, mas às vezes até trabalhar demais, né? A gente se desgasta. Tem gente que gosta de conversar sobre o serviço o tempo todo, você encontra com ele qualquer hora do dia, ele fala sobre trabalhar, não é? Mas a nossa luta, irmão, o versículo de Efésios 6,12, fala assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Irmãos, é uma luta, não é mesmo? Toda semana, principalmente que a gente vai servir, né, aqueles que vão servir a recepção, a salinha, condução de hino, ministério da palavra, irmãos, quanta luta, nós precisamos estar guerreando. Mas eu quero falar para uma passagem, em Marcos capítulo, você viu no alimento diário, Mateus capítulo 8,
Eu estou só no 5º dia ainda, viu, irmãos? Marcos capítulo 8, irmãos. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Vocês escutaram desse porção? Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, e de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Irmãos, essa é uma passagem que é muito importante a gente entender. O que é o mar aqui, irmãos? O mar veio uma tempestade. Não é simplesmente, irmãos, uma tempestade ou um vento inanimado. Puxa, ele repreendeu o que, irmãos? Os demônios, os espíritos malignos que estavam atormentando ali. O mar, irmãos, é o mundo. Mas o barco, irmão, é a igreja. Mas, irmãos, se você sente que não dá para seguir sozinho, esteja no barco. Mas, irmão, eu acho que o Senhor está dormindo com a minha situação, não está? Mas, irmão, se você está percebendo que o barco está afundando, puxa, irmão, do meu lado está afundando. As coisas não estão boas para mim. Irmãos, não é muito mais fácil juntar uma turma e ir lá caçar Jesus? Irmãos, o Senhor, Jesus, o versículo 25, mas os discípulos vieram acordar clamando: Senhor, salva-nos! Ou é mais fácil, irmãos, você sozinho? Irmãos, quanto mais a gente envolver com os irmãos, melhor. Irmãos, é ótimo estar junto com os irmãos. As dificuldades são grandes, mas, irmão, nessa hora aqui, ó, irmãos, Jesus está dormindo para mim, irmãos. Não pode, ele não está olhando para mim, não. Irmão, então vamos acordar Jesus junto? Vamos orar juntos? Senhor, perecemos. Aí você pode ganhar uma ajuda junto com o versículo 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímido, homens de pequena fé? A ajuda foi para todos. Puxa, não foi só eu que fui lá com Jesus. Mas, irmãos, se o barco é a igreja, nós temos que sempre pensar, Jesus está presente. Se tiver, irmãos, alguma reunião, tá certo? Alguma reunião, que vocês podem falar assim: irmão, vamos tratar de algum assunto aqui, mas Jesus não faz presente, não. Vamos conversar alguma coisa. Irmão, tem alguma coisa errada nisso aí, não tem? É impressionante que às vezes vou falar das irmãs, está chegando o congresso, dia 20 de novembro, congresso das irmãs, já ajudo com as irmãs agora antes, né? Até chegar lá. Mas, às vezes alguma irmã pode chegar, irmão, ligar para outra colega dela, conversa 2 horas no telefone. Fala de moda, do cabelo, não sei do que mais, da série, vai sentindo. Quando ela desliga, ela liga para outra, para orar para ela. Mas como que funciona isso? Irmãos, precisamos ter companheiros de oração. A vida da igreja, irmãos, é para a gente ser ajudado um com o outro. Por isso, envolva-se. Envolva-se. Irmãos, precisamos desse ponto aqui. Vamos lá chamar Jesus. Vamos lá acordar Jesus. E o que eu quero aqui, olha, já preciso terminar a mensagem, mas eu vou voltar para Gênesis. Depois eu vou falar um outro versículo aqui. Gênesis 1, 22. Deus abençoou dizendo: sede fecundo, irmãos. Irmãos, a imensidão, né? Sede fecundos, multiplicai e encher as águas dos mares, na terra se multiplica as aves. Então, o 5º dia. Eu quero falar aqui do versículo 24. Diz também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Vou pular para o 26 para ganhar tempo, irmão. 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 28. E Deus abençoou-lhe e disse: sede fecundos. Irmão, nós somos férteis. Sede fecundos. Ó Senhor Jesus, sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, aqui o Senhor nos deu uma comissão. No 6º dia, no final do 6º dia, Ele criou o homem. Por que eu não vou falar muito do 6º dia? Porque na mensagem 8, nós estamos na mensagem 6, semana que vem vai falar do 7º dia, que Deus descansou das suas obras.
Olha que maravilha, irmão. Quando Deus criou o homem, ele pensou assim, agora eu vou ajudar Deus. Deus descansou. Nós precisamos descansar no Senhor. Mas na mensagem 8 vai falar sobre a criação do homem. Então eu não quero enfatizar tanto. Só que eu quero dizer para os irmãos, irmãos, o Senhor hoje quer nos usar para multiplicar. A população hoje mundial, estima-se que chegue em 2030, 8 bilhões e meio. Né? 8,5 aí. Tá? Temos aí mais de 8 bilhões de população mundial, de pessoas, né? Vivas sobre a Terra. Mas, irmãos, o nosso crescimento não é esse que queremos. Quem está buscando o Senhor? Por isso eu quero ler, aqui você pode falar assim, irmão, eu não tenho buscado o Senhor para quase nada. Mas aqui, irmãos, esse versículo é muito gostoso. Eu amo esse versículo, Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Você pode falar comigo? Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Irmãos, nós não precisamos buscar as coisas dessa terra. Precisamos trabalhar, precisamos ter vida, mas eu só quero dizer uma coisa para os irmãos. Pense bem nessa questão. Se os meus avós, os meus pais, não tivessem preocupação em multiplicar, um dia minha família ia desaparecer. Você não é assim? Não é lógico a coisa? Irmãos, se nós não multiplicarmos espiritualmente, um dia vão desaparecer. Não tem a igreja de Itaúna mais. Cadê? Irmãos, por isso nós precisamos o quê? Multiplicar. Mas aqui está falando, irmãos, nós precisamos buscar as coisas do alto, não aqui da terra, porque as coisas da terra, irmão, não sei se vocês sabem, por causa dessa situação que o planeta Terra vive, nos polos, 6 meses praticamente de escuridão, né, ou no norte ou no sul, irmãos, o que eles pensaram? Artificiais, criar luas artificiais. Eles jogariam sem luz, quando pegando aonde que estava o sol, iluminava nesse lugar. O que ia acontecer, irmãos? Acabava com a criação. A terra, irmãos, ela produz porque Deus está governando. O sol e a lua governam. Mas nós não queremos, irmãos, espiritualmente também, produzir coisas artificiais aqui. Então, se nós estamos aqui, irmãos, nesse versículo, eu quero buscar as coisas do alto, o que fala o versículo 2? Pensai nas coisas do alto. Irmãos, precisamos pensar constantemente. Mas, irmãos, eu pergunto aos irmãos, de uma coisa que você nunca leu, nunca ouviu, você pensa? Eu tenho certas coisas que eu nunca pensei na vida, porque não chegou até mim. Mas aqui está falando, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmão, você está pensando o quê, ultimamente? Como tem ocupado seus pensamentos? Buscar ainda é pouco, irmão, é pensar. Pensar nas coisas do alto. Versículo 3, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E o versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Irmãos, pensa nisso. Quando eu praticava antes de eu sofrer o acidente, eu fazia minhas corridas, então quando eu estava correndo, eu estava sempre chegando lá no trono. Chegando, né, Rafael? Aquelas corridas fortes, você não está tendo muito pique ali, você começa a pensar, puxa vida, eu chegando diante do tribunal de Cristo, Senhor Jesus. Me estimulava mais a correr, irmãos. Então hoje nós temos, irmãos, como produzir, como crescer. O Senhor nos criou de maneira diferente. O homem é o centro da criação de Deus. Você é o centro da criação de Deus. Irmãos, nós temos hoje em Itaúna a central de acolhimento. Você já viu falar? Pode colocar o vídeo aí? Dá para colocar? Se vocês não sabem, é 50 segundos só que vocês vão ouvir. Se tivesse jeito, né?
Olá, pessoal! Temos uma super novidade aqui na igreja em Itaúna. A Central de Acolhimento chegou no WhatsApp para te acolher. Você que foi abordado por um missionário ou chegou até nós pelo Instagram. Se você é uma mulher e está buscando uma vida com mais da Palavra de Deus, a Rede de Mulheres Conectadas está pronta para te receber. Através da Central de Acolhimento, a gente vai te direcionar a um grupo de cuidado e oração. E você que é homem, nós temos o grupo Homens de Oração para orar com você e por você, para nos levar a conectar mais com a Palavra de Deus. E para os adolescentes, a gente tem a Casa de Adolescentes, um lugar onde os adolescentes são engajados na palavra profética e saem em busca dos buscadores do Deus verdadeiro. A Central de Acolhimento já está funcionando. O número está na tela e na bio. É só mandar um oi no WhatsApp, queremos te acolher. Irmãos, são várias ferramentas, mas a Central de Acolhimento, não sei se vocês sabem, é o Guilherme e o Zé Carlos, estão em Sumaré, que cuidam, né, mais diretamente, com a Gabriela e com a Vanessa e a Esther, também que está em Sumaré. Não, eu teria pedido as 3 para falar. Mas a Gabriela vai ter mais dados para falar sobre a Central de Acolhimento, que é uma ferramenta que nós vamos botar esse crescimento para valer, né, irmãos? Mas pode falar. Amém, irmãos. A Central de Acolhimento é uma excelente maneira, né, de nós nos multiplicarmos, né, e de nós funcionarmos. Então, assim, várias vezes os irmãos já vieram aqui, já deram aviso, né, eu mesmo já falei também, e eu sei que tem irmãos e irmãs que ficam queimando quando a gente fala, mas tem medo de servir. Então, assim, eu queria deixar mais um encorajamento para os irmãos e eu queria mostrar os números para os irmãos verem como que nós precisamos de reforços mesmo. Nós temos hoje 712 contatos cadastrados. E aí, como que funciona? A pessoa é abordada na rua e aqueles que desejam passam o contato, né? Então, eu, Vanessa e Esther, mandamos mensagem para essa pessoa e oferecemos oração para ela. Se ela aceita, nós oramos para ela, né, com base na imersão, né, seguindo a direção do irmão Pedro. Só que aí depois a gente pergunta, você quer continuar recebendo oração? Se a pessoa aceita, nós não temos condições de orar para todo mundo. Então é aí que nós precisamos de cada um de vocês, irmãos. E hoje nós temos 28 irmãs que cuidam de 81 mulheres. E nós temos apenas 7 irmãos que cuidam de 46 homens. Então os irmãos assim, estão clamando por socorro mesmo, irmãos, para poder reforços, né? Então, no total, nós temos 127 pessoas que recebem o cuidado através da palavra profética e através das orações, né? Então, assim, eu trouxe esses números para mostrar para os irmãos como que é uma ferramenta e que é uma ferramenta que pode envolver toda a igreja, né? Aqui em Itaúna, a gente tem o privilégio de ter muitos irmãos, né, na igreja. Então, assim, nós temos essa oportunidade de ter mais, abranger mais o cuidado. Porque se fosse uma igreja pequena, talvez os irmãos não conseguiriam fazer isso, né? E a experiência que muitas irmãs me falam, Gabriela, às vezes é num dia que eu não estou bem, um dia que eu não quero desfrutar, mas eu preciso desfrutar para eu poder cuidar do outro, né? É igual fala aquele grito de guerra, né? Se do outro eu levar a carga, a minha é aliviada. Então essa é uma ótima oportunidade, irmãos, e as pessoas elas estão sedentas, né? Só um testemunho bem rápido, a gente manda mensagem para a pessoa uma vez, se a pessoa não responde, a gente faz uma segunda tentativa, mais ou menos depois de uma semana. Isso foi em agosto, a gente mandou mensagem para uma moça 2 vezes, ela não respondeu. Quando foi em outubro, ela mandou mensagem, falou que ela ia passar por uns exames e ela precisava de oração. Então, às vezes a pessoa não quer ir naquele momento, mas depois ela vai precisar e ela sabe onde recorrer à oração, né? E não sei se os irmãos viram também, nós tivemos um testemunho, né, semana passada, uma pessoa que foi abordada na rua, depois ela foi cuidada, né, uma irmã cuidando dela, e ela pediu a visita na casa dela, né, e os irmãos puderam ir. Então, assim, irmãos, a gente está pedindo os irmãos, assim, para ser um conosco, né? E aqueles que não podem servir, né, não têm o cargo de servir, esteja conosco em oração, né? Porque é um serviço difícil, né? Porque a gente está ali lidando com pessoas. Satanás não quer que a gente ore, não quer que as pessoas recebam oração. Que os irmãos estejam também orando por nós, né? Amém. Amém, amém. Jesus é o Senhor. Vou ler 2 últimos. Irmãos, vamos ler Mateus, capítulo 28. Os irmãos entenderam, irmãos? Aqui envolve todo o TCI. O que é o TCI? É tropas, capitães e intendentes. Agora nós temos os valentes de Davi também, né? Mas Mateus 28, irmãos, aqui é o encargo de Gênesis 1, 28, né? Ó Senhor Jesus. É muito bom, irmãos, a gente compartilhar, principalmente que a minha filha compartilhou.
Muito bom compartilhar, que ela vai passar agora a ruminar à noite, o que eu falei, o que eu deixei de falar, a gente passa a noite assim, pensando o que a gente falou, o que a gente deixou de falar, né? É normal isso aí. Mateus 28, 18 a 20 fala assim, Jesus aproximando falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que o Senhor fez, irmãos? Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, isso nos renova? O Senhor nos deu autoridade, irmãos. Lembre-se, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Irmãos, o que eu falei, não deixe realmente entrar no seu coração, seja iluminado. Senhor, o que pode ser que hoje eu não penso nas coisas lá do alto, eu penso só nas coisas dessa terra. Então, quero para terminar a mensagem com Isaías, capítulo 40. É Isaías 40 mesmo, que fala de renovar as forças? É isso mesmo, né? Me ajuda aí. Não é isso não. 40, 30. Ah, sim. Verdade. Vou terminar a mensagem com esses versículos, né? Isaías 40, versículo 30 e 31. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Irmãos, nós somos renovados quando nós servimos ao Senhor. Precisamos realmente abraçar, irmãos, o encargo. Senhor, o que o Senhor quer que eu sirva? Chega perto dos irmãos, se oferece. Irmãos, o que eu posso ser útil? Se você quer servir, também, irmãos, esteja orando. É um exemplo, a central de acolhimento, mas tem tantos outros casos de adolescentes, precisamos estar orando, pensando, considerando. Agora, amanhã, irmãos, nós teremos a reunião normal, às 8h30, e nós vamos fazer pequenos grupos para imersão. Puxa, mas 50 irmãos para Sumaré, irmãos, cadê eles aqui? Não tem problema, irmão. Se tiver 10 irmãos, 5 irmãos, temos a reunião amanhã, tá certo? A mensagem 24. Agora, eu quero ver, você quer compartilhar agora à noite? Você tem uma porção aí? Porque Deus, meninos, adolescente não foi para Sumaré não, viu, irmãos? Eu vou terminar com a oração, para que realmente o Senhor possa nos abençoar, mas eu vou abrir aqui para compartilhar para os irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Toda a autoridade, Senhor, deu à igreja. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui debaixo dessa autoridade e abençoamos a vida dos irmãos, abençoamos a vida de cada família que está aqui nessa noite. Senhor Jesus, suplicamos a Ti, nos encoraja, Senhor, nos liberta de toda timidez. Senhor, nós somos homens de pequena fé, mas, Senhor, nós estamos no barco e o Senhor está nesse barco também conosco. Senhor Jesus, abençoamos aqueles que vão ouvir essa mensagem, principalmente dentro da central de acolhimento, pessoas que estão precisando. Senhor, se eu possa abrir o coração delas. Senhor Jesus, todos que foram contatados pela Comportagem, todas as ferramentas que o Senhor nos deu, Senhor, queremos usar para a edificação da igreja. Jesus é o Senhor.